Pois bem, continuando a nossa aula, nos nossos slides, quando falamos na imposição de mãos no Novo Testamento, né, para receber o Espírito Santo, em Atos capítulo 8, quando os apóstolos vão até Samaria, né, Pedro e João, eles lá precisaram impor as mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Mais uma vez, pessoas ordenadas, tá? Vamos ver o que fala lá então. Atos capítulo 8, vamos começar do 14. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descidos, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, tentando comprar o dom do Espírito Santo, tentando materializar a ação do Espírito, dizendo: dai-me também a mim este poder. Qual poder? De impor as mãos e fazer com que aquelas pessoas fossem cheias do Espírito Santo, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito. Olha só. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha só para você ver. Fel de amargura e iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Aqui a gente conseguiu ver de uma maneira bem clara que tem pessoas que elas não estão preparadas para impor as mãos sobre ninguém. É o que o apóstolo disse: tu não tem partes conosco, ou seja, você não foi chamado. É isso que a gente precisa entender. Lembra quando nós falamos do vocacionado, aquela pessoa que ela tem certeza do chamado dela, pastoral, e entendendo que pastor não é só aquele que está em cima do altar. Pastor é aquele que ele cuida de ovelhas, tá? É aquela pessoa que cuida, que ensina, que está presente, que ora pela cura das pessoas, ora pela renovação das pessoas, está sempre disponível para ajudar. Esse sim é o pastor, tá? Então a gente não pode pura e simplesmente ficar pensando: qualquer um pode, qualquer um vai fazer e tal. Não é assim que funciona, tá bom? Continuando no nosso slide, em Atos 19:6, mostra o apóstolo Paulo impondo as mãos, tá? Para que as pessoas também pudessem falar em línguas. Olha só, Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Agora, nós precisamos tomar alguns cuidados, tá? Alguns cuidados com essa questão de imposição de mãos. Hoje em dia nós temos muitas denominações, tá? E várias interpretações sobre a imposição de mãos. Mas essa prática deve ser usada para a cura de enfermos, abençoar pessoas ou objetos com fins espirituais, para que sejam levadas pessoas que não podem estar na igreja, tá? Se a gente pegar lá em Atos 19:12,
nós vamos ver o seguinte, Atos 19:12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, tá? De quem que nós estamos falando? De Paulo. Você vai ver isso no versículo anterior, no versículo 11, que fala assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Mas a gente tem que tomar cuidado. É qualquer um? Não, porque quando você lê no versículo 13, no 13, Atos 19:13, olha o que fala. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Era o sacerdote? Não, eram os filhos dele, tá? E os espíritos malignos assim respondiam: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vós? Quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, e de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, pessoas que não foram ordenadas a colocar a mão sobre as outras, elas estão sujeitas a passar por vergonhas desse tipo, tá? De falsas curas, de estarem falando coisas que não convêm, tá? De estar enganando pessoas. Então, a imposição de mãos, para finalizarmos, a imposição de mãos tem que ser por pessoas ordenadas, pessoas que buscam ao Senhor o tempo todo, pessoas que estão em comunhão com Cristo e com o Espírito Santo, pessoas que foram consagradas, pessoas que levam a palavra de Deus a sério, para impor a mão sobre outras pessoas. Se não for isso, irmãos, esquece. Não tem autoridade nenhuma. Se porventura alguém chega, impõe a mão sobre a sua cabeça de uma forma que você não autorizou, né? Ou mesmo você não quis, mas ela colocou, repreenda só. Aquilo não terá função sobre sua vida. Nós, como cristãos, precisamos entender que se aquela pessoa não tem a autoridade de Cristo, ela não tem. Acabou, encerrou. Nós precisamos acabar com esse sincretismo religioso. Nós precisamos tirar do nosso meio algumas crenças de culturas pagãs que têm perseverado no meio evangélico, no meio cristão, tá? No nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a unção, tá? Qual a função da unção? Provavelmente o nosso próximo encontro será em sala de aula. Eu estarei esperando para que nós possamos conversar, tirar dúvidas, sendo que você pode enviar suas dúvidas pelo WhatsApp para que eu possa ir respondendo, tá? Estude, tudo bem? Estude bem, tá? Leia seu livro, leia os slides, para que você possa crescer a cada dia mais na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, de tudo aquilo que não presta, não provém do Senhor. Assim seja, amém. E graças a Deus.